Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcelo Braga e vou resolver com vocês a questão de número 24 da prova do Ministério Público de São Paulo, promotoria, uma prova realizada pela FGV. A questão número 24 trouxe muitas dúvidas para os concursantes. Alguns entraram em contato para que eu pudesse verificar e ver a possibilidade de interposição de recurso. Verifiquei a questão e percebi que não caberia nenhum recurso. Por quê? Porque a questão estava correta. A questão aborda o assunto da coesão textual. E a coesão textual relacionada exatamente à coesão lexical. É importante compreender que a coesão lexical ela vai abordar um dos pontos que é a substituição. Então eu tenho a substituição por meio do pronome, eu uso um pronome para substituir um vocábulo, tá certo? Então é a coesão lexical por substituição. Eu tenho o sinônimo, que eu utilizo o vocábulo com a mesma carga semântica do outro, um quase sinônimo, tá? E aí eu tenho o hiperônimo, o hipônimo, a holonímia, a meronímia, tá certo? E a questão é exatamente isso, hiperônimo em relação ao seu hipônimo. Ora, o que é que se tem por hiperônimo? Hiperônimo é uma ideia geral, perfeito? Ampla. O hipônimo é específico, tá certo? Então, é comum, por exemplo, quando eu falo felino, então leão, felino seria o hiperônimo, leão seria o hipônimo, perfeito? Marcelo, isso eu sabia. O problema é que a questão trouxe um assunto algo que eu não sabia que existia. Tanto é que, no momento que veio o gabarito, eu soube que está errado o gabarito, tá certo? É fato. O que é que a instituição fez? Utilizou um termo mais específico, tá certo? Palavras como coisa, como fato, como fenômeno, quando elas indicam uma ideia geral, elas funcionam sim como um hiperônimo. Por exemplo, o El Niño é um fenômeno que ocorre no Brasil no mês de junho. Só uma ideia, por exemplo, né? Que nem sei se é realmente no mês de junho. Então veja, nesse caso aí, fenômeno, ele é o hiperônimo de El Niño, que é apenas um fenômeno, tá certo? É um tipo de fenômeno. São vários. Então o El Niño seria o hipônimo e o fenômeno seria o hiperônimo. Pois era isso que eu não sabia, Marcelo. Eu não sabia que a palavra coisa, eu não sabia que a palavra fato, que a palavra fenômeno, ou que esses vocábulos pudessem surgir numa frase como hiperônimo. Podem. Vamos verificar a questão. Assim diz a questão. Assinale a frase abaixo e que o processo utilizado para evitar a repetição de termos idênticos foi o da substituição por hiperônimo. Item A. Primeiro a gente toma a decisão, depois nós fazemos a reunião. Ora, gente é coletivo e nós é um pronome pessoal do caso reto, primeira pessoa do plural. Não tem nenhuma relação de hipônimo com hiperônimo. Um problema só surge quando estão presentes todas as condições para solucioná-lo. Bom, eu tenho uma substituição, que é o ló, pronome oblíquo átomo, que substitui o vocábulo problema. Ele pretendia obter emprego, mas não corria atrás dele. Esse dele substitui emprego. É a preposição de, mas o pronome oblíquo tônico ele. Perfeito? Tinha a mania de interromper nossa fala, coisa que nos agradava muito. Então, olha, veja que a palavra coisa é abrangente para o sentido de mania de interromper a nossa fala. Então, por exemplo, ele não tinha a mania de falar alto, ele não tinha a mania de chorar, ele tinha a mania de interromper a nossa fala. Tá certo? Então é algo específico. E a palavra coisa é algo mais genérico. Então, nesse caso aí, eu tenho a palavra coisa como sendo, na verdade, o hiperônimo, tá certo? Da mania de interromper. Tá bom? No item E, este foi o item que a maioria dos concursantes marcou. Os indígenas brasileiros sobreviveram em pequeno número, pois nem sempre os indivíduos dos grupos originários foram bem tratados. Pois é, Marcelo, eu fui um dos que marquei isso aí, porque povos originários, os indígenas compõem um grupo dos povos originários, porque são os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos e por aí vai, perfeitamente. Só que é importante entender o seguinte, indígenas já seria, na verdade, hierarquicamente superior a índios, ou seja, indígena seria um hiperônimo e índio seria um hipônimo. Só que aqui, para você perceber bem, indígenas brasileiros não está sendo substituído, por exemplo, por povos originários, mas sim por indivíduos. Então, indivíduos substituem os indígenas brasileiros. Por isso que o item E não poderia ser verdadeiro, ok? Agora veja o que eu preparei aqui para você, olha lá. Entende-se por hiperônimo um vocábulo que tenha, em relação aos seus hipônimos, um sentido mais abrangente e hierarquicamente superior. Entende-se por hipônimo um vocábulo mais específico em relação ao seu hiperônimo.
Exemplo. Ah, Marcelo, esse exemplo eu conheço. Olha, o número de cães e gatos nas ruas e praças da nossa cidade só se intensifica. Esses animais, por não serem bem cuidados, se apresentam como um risco à saúde da população. Então veja que animais seria o hiperônimo de cães e gatos. E aí há a observação. Algumas palavras como coisa, fato, fenômeno são, em alguns casos, utilizadas como hiperônimos. Perfeito? Então não esquecer que esses vocábulos, coisa, fato e fenômeno, podem surgir como hiperônimo, tá certo? É isso aí, sucesso e até a próxima questão.